Fala meu amigo, minha amiga, nessa aula eu quero falar sobre um assunto extremamente sério com você. Eu sei que várias pessoas depositam o seu futuro na Previdência Social, só que esse é um sistema fadado ao colapso e eu vou te explicar nessa aula aqui por quê. Basicamente o que a gente faz é depender da Previdência Social para que a gente mantenha a nossa aposentadoria. E na verdade a Previdência do jeito que ela está, quem está aposentado não consegue ter uma vida digna. Muitas vezes essa pessoa ela precisa da ajuda de um filho, de um familiar, para poder ter uma vida digna, porque aquele rendimento que a Previdência paga para aquelas pessoas que estão aposentadas é extremamente insuficiente, você sabe disso. E eu quero te convidar a ser o autor, ser o responsável pelo teu futuro. Não dependa de terceiros para que você tenha uma aposentadoria confortável. E além disso, é importante também que você consiga antecipar essa aposentadoria. A idade para se aposentar é cada vez mais tardia e provavelmente quem tem a minha idade ou é mais jovem provavelmente nem conseguirá se aposentar com a Previdência Social, justamente pela forma da qual ela é organizada atualmente. Se você não sabe, aquela contribuição que você faz hoje como trabalhador, ela não fica armazenada, investida para que a Previdência te pague lá na frente. Não funciona assim. Essa contribuição que você faz serve para pagar quem está aposentado. E aí que mora o grande problema. A taxa de natalidade é cada vez menor, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos e cada vez mais tarde. Por exemplo, meu pai teve 7 irmãos, a minha avó teve vários filhos muito cedo e provavelmente também aconteceu isso na tua família. No meu caso aqui, a minha mãe também teve filhos cedo, porém ela teve apenas um filho e a gente vê que, pelo menos na minha geração, os casais tiveram 2 filhos no máximo, por aí. Agora, eu já tenho 27 anos e eu não tenho nenhum filho. A minha mãe já tinha há muito tempo. Isso, a gente reflete isso para várias famílias. A gente percebe que é um consenso geral. Muitas pessoas estão tendo filhos cada vez mais tarde e menos filhos. Ou seja, a Previdência Social ela é uma pirâmide, onde a base deveria sustentar quem está no topo. Mas essa pirâmide está se invertendo, porque a base está ficando cada vez menor e o topo cada vez maior. As pessoas estão vivendo cada vez mais, a taxa de mortalidade vem diminuindo devido ao avanço da medicina. Então esse é um sistema que está fadado ao fracasso e ao colapso, e a gente não deve depender desse sistema. Então, para que você seja o autor de fato do seu futuro e não dependa de terceiros como o governo, eu preparei essa planilha aqui para que você faça suas simulações e veja o que é possível fazer de acordo com a sua rentabilidade, e você vai perceber que é muito possível você antecipar aquela idade de aposentadoria que você teria com uma renda muito superior do que a Previdência te pagaria. E basicamente, quando eu falo antecipar a aposentadoria, eu não estou falando que você vai parar de trabalhar e vai de fato se aposentar muito cedo. Mas não, você vai ter uma renda que vai ser capaz de arcar com todos os seus custos de vida, e isso vai te dar liberdade para poder escolher de fato o que você gosta de trabalhar, e aí sim você vai ter liberdade para fazer aquilo que você gosta de fato e sair daquela corrida dos ratos, onde você trabalha num lugar que você não gosta, justamente para poder pagar aqueles custos que você tem ali com prestação de carro, sua moradia, né, o seu lazer, e aí você vai conseguir de fato a sair daquela corrida dos ratos. Eu vou deixar o vídeo aqui dessa corrida dos ratos para que você veja o que as pessoas passam. A maioria das pessoas estão nessa corrida. E passando aqui para a planilha, a gente pode ver aqui que na primeira linha a gente vai preencher com a taxa anual de retorno que a gente pode esperar. Então eu te aconselho botar aqui, caso você seja uma pessoa mais conservadora, pode botar aqui entre 5%, 6%, que aí você vai encontrar bons títulos de renda fixa que pagam essa rentabilidade. Se você é um pouco mais arrojado, dá para botar ali entre 8%, 9%, fazendo um mesclado entre títulos de renda fixa e de renda variável. Agora, se você é um pouco mais arrojado, pode botar acima de 10%, que também é uma rentabilidade bastante plausível, uma vez que o Ibovespa entregou uma rentabilidade média anual aí de 11% ao ano, já desconsiderando o efeito do dólar frente ao real. Então vamos botar aqui algo em torno de 9%. Isso vai dar uma taxa mensal de 0,72, e aí eu quero trazer vocês aqui para que vocês coloquem aqui o valor inicial, caso você tenha já um caixa. Eu já tenho uma poupança aqui que eu guardei, por exemplo, R$1.000, e eu consigo investir R$250 por mês. Então aqui a planilha já vai trazer para a gente o seguinte: no primeiro ano você vai conseguir guardar ali, ter investido R$4.200, em 10 anos isso vai se transformar em R$50.000,
invite 165, 30, 438 e em 35 anos 693. Lembrando aqui que você pode alterar aqui essas datas. Então, por exemplo, se você quiser comparar aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, com 21, você pode, tá certo? Basicamente, você pode alterar tudo aqui na planilha. E o que eu quero trazer para você é o seguinte: renda passiva. Eu quero saber quanto que eu posso receber mensalmente com esses investimentos que eu fiz. Então, por exemplo, se você tem uma carteira bem diversificada, você pode ter aí uma carteira com yield de 5%, que é algo muito plausível, muito fácil de empresas que pagam 8%, 10% de dividend yield. Vamos botar uma média aqui de 5%. Isso quer dizer que no primeiro ano você teria uma renda passiva de R$ 17,00, após 10 anos R$ 207,00, em 20 anos R$ 688,00, em 30 anos você teria R$ 1.828, ou seja, muito acima já aqui da famosa Previdência Social. E em 35 anos, R$ 3.000. Isso aqui a gente consegue perceber o efeito dos juros compostos. Agora, caso você consiga fazer um aporte maior, veja a diferença. Vamos supor aqui que você consiga investir R$ 500 todos os meses e que você tem aqui um valor um pouco maior, você já conseguiu juntar R$ 10.000. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então aqui nesse cenário a gente percebe que após 20 anos você já vai ter uma renda passiva aproximada de R$ 1.500. Em 30 anos, R$ 4.100. Em 35, R$ 6.000. Agora, se você tem uma renda um pouco maior, você consegue fazer aportes maiores. Vamos botar aqui, por exemplo, R$ 1.000. Né? Então aqui a gente já consegue perceber que a gente aumenta muito, a gente aumenta exponencialmente aqui conforme a gente vai aumentando os nossos aportes, né? Então lá a gente investia 250 por mês, a gente em 20 anos conseguia ter uma renda passiva de quase R$ 700. Portanto, R$ 500 por mês já conseguiria R$ 1.500 em 20 anos. Com R$ 1.000 por mês a gente já teria R$ 2.600, isso sem considerar aqui um valor inicial. Então digamos que você tem aí um valor de um carro, você deixou de comprar um carro para fazer um investimento, por exemplo, aqui só supondo, né? Não estou falando para ninguém vender o carro para fazer investimento. Então, por exemplo, você investiu aqui R$ 50.000. Olha como isso faz diferença ao longo do tempo. Se a gente não tivesse investido R$ 50.000, a gente teria 638 mil. Esses R$ 50.000 ali foram capazes de transformar em quase 1 milhão em 20 anos. Então, o seguinte, cara, olha só, se você tiver R$ 50.000 para fazer um aporte e mensalmente for colocando mais R$ 1.000, em 30 anos você vai ter um patrimônio investido de 2,3 milhões de reais. Isso vai dar uma renda média aí de R$ 9.800 por mês, ou seja, é uma bela de uma aposentadoria que você pode esperar lá na frente. E além disso, a gente consegue perceber o seguinte, a gente consegue se aposentar mais cedo, né? Conforme eu falei anteriormente, a gente não vai se aposentar de fato, mas isso vai dar liberdade para que a gente faça algo que a gente de fato goste. Então perceba, após passados aqui, por exemplo, 15 anos, né? Se passaram 15 anos e a gente fez um aporte de 50 mil e R$ 1.000 por mês, a gente conseguiria ter uma renda passiva de R$ 2.200, né? Aqui 20 anos, R$ 3.800. Agora, se você conseguir fazer um aporte maior de R$ 5.000, por exemplo, e você tivesse apenas R$ 1.000 para investir no início, perceba como o valor do aporte que a gente faz ele se torna relevante aqui, né? E com o passar do tempo também, né? Porque perceba, aquele dinheiro que a gente vai guardando aqui mensalmente, mesmo que seja R$ 250, no começo ele não faz tanta diferença, mas quando se passa aqui 30 anos, olha só a diferença que faz. Por exemplo, eu botei aqui, ó, guardando no colchão. Vamos simular essa mesma linha aqui, ó, se a gente tivesse guardado no colchão, quanto que a gente teria? Então o valor inicial seria de R$ 1.000 e a gente aplicaria R$ 250. Então, passado 30 anos, nós teríamos guardado no colchão R$ 91.000 apenas. Sendo que lá no investimento que a gente fez, a gente conseguiu ter uma rentabilidade que trouxe um patrimônio de R$ 438.000. Então, passando aqui, se a gente tivesse essa situação aqui, ó, guardada no colchão, nós teríamos em 30 anos 190 mil e aqui a gente tem quase R$ 1 milhão. Então, perceba como os juros compostos fazem diferença nos nossos investimentos. E além disso, aqui esse dinheiro parado aqui, ele está perdendo valor com o tempo devido ao efeito da inflação. E nessa planilha aqui a gente não está considerando o efeito inflacionário nessa rentabilidade. Isso a gente vai ver mais à frente nas aulas seguintes.
Mas basicamente isso aqui já te dá uma bela noção do que é possível você esperar com os seus investimentos. Então eu vou disponibilizar essa planilha aqui abaixo para vocês abaixem e façam as suas simulações. E qualquer dúvida pode me chamar aqui, troquem ideias também aqui para que vocês cresçam cada vez mais como investidores. Então por essa aula era isso e eu te vejo na próxima aula.